paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para o início de mais um trimestre de estudos, Escola Bíblica Dominical, tratando sobre a justiça divina. E a primeira lição é sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Estaremos vendo questões relacionadas ao livro do profeta Ezequiel. A leitura diária de hoje, de terça-feira, está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 9 e no versículo de número 20, que diz assim: E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como andar de... Então, meus amados irmãos, a função do atalaia era justamente estar na torre de vigília. E nessa lição introdutória, essa primeira lição vai falar justamente sobre essa função de estar atento, de estar percebido, de estar vigilante. Ok, meus amados irmãos? A introdução da nossa lição diz assim: as 3 lições do trimestre foram selecionadas no livro do profeta Ezequiel, porque é importante. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e também na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus. Ontem e hoje, quando recebemos a visão da glória de Deus, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantes as ameaças de juízos contra a prostituição e a idolatria do povo. A ameaça traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e também aos sacerdotes. Então, meus amados irmãos, era a função do profeta Ezequiel, por isso que ele é colocado como o atalaia. Tá? O atalaia era aquele que observava os acontecimentos, que observava, porque o atalaia ele tinha uma visão panorâmica, porque geralmente ele ficava numa torre alta, numa torre de vigília, e ele observava ali até mesmo a movimentação, do inimigo, e ele proclamava, e ele avisava, e ele comunicava. Então essa referência é bem importante, porque essa foi a função do profeta Ezequiel. Foi um ministério profético designado por Deus para ele, dele observar o que estava acontecendo e falar essas verdades e proclamar a prática do povo que não estava agradando a Deus. O primeiro ponto fala sobre o livro do profeta Ezequiel, fazendo apenas uma introdução. Então o livro de Ezequiel, ele se divide em 3 grandes partes, tá? A primeira parte são as profecias que foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade. Lembrando que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou do cativeiro. Tem 2 profetas conhecidos que profetizaram do cativeiro. Foi Daniel, que foi levado na primeira leva, porque o cativeiro teve 3 demandas. A primeira demanda foram levados jovens mais seletos para ocupar cargos na torre babilônica, no governo babilônico, dentre os quais estava Daniel e seus 3 amigos. A segunda leva foram 10.000 judeus que ficaram assentados às margens do rio Quebar, na Babilônia. Dentre esses estava o profeta Ezequiel, e a terceira foi quando a cidade foi destruída. Então Ezequiel, ele faz parte desse segundo grupo de exilados que ficaram ali às margens do rio Quebar. Inclusive, no capítulo 1 menciona ali que quando ele recebeu a visão da glória de Deus, ele estava às margens do rio Quebar. A segunda parte, depois dos pronunciamentos do juízo contra Judá e Israel, e também o oráculo divino contra as nações estrangeiras, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, isso revela que Javé não somente é o Deus de Israel, mas também de todas as nações. Ele é soberano sobre todo o universo. Então, meus amados irmãos, para aqueles que ainda têm uma ideia de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus tribal, aqui quebra completamente isso aqui, porque a palavra de Deus não foi direcionada apenas para o povo de Israel, como também para essas nações que nós acabamos de citar aqui. Isto mostra a soberania de Deus sobre os povos, sobre as nações,
sobre o universo. E a terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém, a partir do capítulo 33. Os oráculos dos capítulos 33 ao 39 foram do retorno dos judeus e de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos, etc. Inclusive, essa visão do vale de ossos secos, ela tem uma referência clara para a questão da restauração de Deus para com o povo de Israel. É tanto que o texto deixa claro que aqueles ossos representavam toda a casa de Israel. Mas eu tenho certeza, meus amados irmãos, que no decorrer desse trimestre nós aprenderemos muito sobre este livro, tá? É um livro maravilhoso de se estudar e com certeza os irmãos terão um grande aprendizado para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que tenhamos um trimestre abençoador de muito conhecimento para a glória de Deus. Deus abençoe.